Nós fizemos um jogo de terror do Dolinho ser jogado no mundo inteiro. Quer entender um pouco de como foi feita essa maluquice? Se liga aí que eu vou te contar desde o começo. Eu vou te falar uma parada, mas eu acho que você já sabe. Fazer dinheiro desenvolvendo o jogo no Brasil é muito difícil. Mas o quão difícil a gente tá falando aqui? Você já parou pra pensar quantos profissionais de áreas totalmente diferentes são contratados pra fazer um único jogo? Programador, ilustrador, modelador, sound designer, game designer, escritor, animador... acho que deu pra entender a ideia, né? Se você quer produzir um jogo sozinho, você vai ter um baita de um trabalho pela frente. Minha dica é, você vai ter que ser adaptável. E o que significa ser adaptável nesse caso? Basicamente, ser um faz tudo. Aprender o suficiente em diversas áreas pra conseguir entregar um produto final agradável. Já deu pra sacar que não é uma tarefa muito fácil, né? Ainda mais no país em que a gente vive. Mas não somos pessoas desistentes, certo? Claro que não. Somos o oposto disso. Trabalhadores, guerreiros, batalhadores muito sérios. E nós temos um sonho: sobreviver no Brasil sendo desenvolvedor de joguinho. Beleza, mas por onde começar? Muito fácil. Eu pedi a Deus uma equipe, mas o que eu recebi foi uma família. Com esses rapazes aqui é impossível falirmos. Apresentando para vocês o DLKS, aqui está o Baiano, Pedro Luz. Aqui está o Getter Winner. Pronto, temos as ferramentas perfeitas de trabalho. E agora, precisamos de um... Você bota um nome chique e automaticamente seu negócio é imune à falência. É o que eu acho, pelo menos. Agora que temos a equipe dos sonhos, precisamos fazer um jogo, né? Mas qual tipo de jogo? É a questão agora. Um jogo de tiro competitivo em primeira pessoa? Um MMORPG? Um MOBA? O novo Fortnite Battle Pass? Todas seriam ótimas opções. Mas como estamos evitando morrer de fome aqui, vamos ter que pensar mais inteligente que isso. Mascot Horror. Um gênero de jogos de terror que ficou muito popular recentemente, onde o monstro é na verdade um mascote aparentemente infantil e inofensivo, basicamente um terror de boneco, Então seguindo a fórmula, horror de mascote mais equipe dos sonhos igual dinheiro infinito. Agora é só botar a mão na massa. Acho que tá faltando alguma coisa. Nacionalismo! Daqui exatamente a 30 segundos vai começar o show de mentiras. Isso mesmo que você ouviu. A gente é brasileiro e a gente vai honrar o povo brasileiro. Pode ficar tranquilo que a nação tá muito bem representada com a nossa equipe. A ideia brilhante que vai deixar nós rico é a seguinte: escute nosso plano maligno. Vamos fazer um mascote horror 100% brasileiro. O que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que vamos fazer um terror de mascote do Dolinho. É emocionante até de ouvir em voz alta. Mas vocês vão ser processados e vão pra cadeia. Talvez. Mas seremos presos fazendo uma obra de arte. Com amor. Tem algo mais poético do que isso? Por favor, Dolly, não processa nós. Primeiro, vamos começar com as concept arts, ou seja, a idealização da parada. Rascunhos e mais rascunhos para tentar visualizar como é que vai ser o jogo. Resolvemos fazer as coisas na ordem que fazia mais sentido na nossa cabeça, para as coisas irem fluindo mais rápido. Então, primeiro fizemos um rascunho da versão monstruosa do mascote. Tentamos manter a semelhança com o Dolinho, mas ao mesmo tempo modificando pro nosso próprio estilo, para não ficar idêntico. Eu gostei bastante de como ficou. Chegamos em 3 versões finais, mas acabamos ficando com a terceira mesmo. Depois disso, partimos para a versão fofinha dele, ou seja, a versão de mascote mesmo, sem ser o monstro bizarro. E o resultado foi... Golinho! Resolvemos não usar o nome do Dolinho para evitar cadeia, afinal a gente tá fazendo apenas uma paródia. A ideia que a gente teve foi criar uma empresa brasileira fictícia chamada Gole Soda Pop, que existiu dos anos 40 até os anos 60, quando a empresa fechou as portas depois de um incidente macabro, com experimentos químicos que ocorreram lá dentro. Depois disso, a fábrica virou um local abandonado, e uma lenda urbana surgiu, dizendo que um monstro caminha por seus corredores. Então, finalmente, o último rascunho foi a fábrica em si. Afinal, a gente precisava de uma base para começar a trabalhar no nível do mapa. Com os conceitos finalizados, é hora de partir finalmente para Unreal e começar o level design da fábrica. Blocagem por blocagem, o ambiente foi se construindo. A construção do mapa foi feita usando uma ferramenta da própria Unreal, chamada CubeGrid, que adiantou muito o nosso processo. Ao mesmo tempo, já estávamos desenvolvendo o modelo 3D do Golinho, dentro do Blender. Fizemos um rascunho de referência para ajudar na hora da modelagem, o que acabou acelerando bem o processo. Então bora lá. Primeiro passo, criar um modelo de uma garrafa humana. Segundo passo, esticar ela até ela ficar bem bizarra.
Terceiro passo, deixar a cara dele bem estranha e perturbadora. Detalhe pra cavidade nos olhos, a gente fez uma espécie de ilusão de ótica que faz parecer que o boneco tá te olhando, não importa o ângulo que você tá vendo. Olha que lindo nosso filho nascendo! Nessa primeira etapa de produção, nossos programadores ficaram encarregados de trabalhar nos sistemas base do jogo. Mas que sistemas são esses? Você deve estar se perguntando. Basicamente, alicerces que sustentam o nosso jogo. Sem eles, não tem base para criar o jogo em cima. Mas quais sistemas vamos implementar no nosso jogo? Vamos fazer aquilo que fazemos de melhor e copiar algum jogo que deu certo. Já jogou Amnésia? Lembra de tentar abrir uma porta desesperado enquanto tem um bicho feio correndo atrás de você? A gente quer capturar essa sensação, então copiamos o sistema de física do Amnésia. Empurrar, puxar e interagir com objetos de forma intuitiva. Replicar esse sistema não foi uma das tarefas mais fáceis. Mas o resultado acabou ficando bem satisfatório. Fizemos também o sistema da lanterna que acompanha a câmera. Também temos o sistema de agarrar objetos. Você pode pegar e mover alguns itens do cenário. Isso vai ser bem útil para os quebra-cabeças que a gente tem pensado para o player resolver. Quanto à HUD da câmera, tentamos pegar um pouco da vibe de filme found footage. Ou seja, a interface lembra de uma gravação antiga. E claro, agora que estamos trabalhando nos modelos 3D, é importante decidir a estética do jogo. Optamos pelo estilo de PS1, simplesmente porque achamos esse estilo muito bonito. Beleza, agora a gente precisa modelar os props que vão ficar espalhados pela fábrica. O segredo aqui é criar uma composição atraente e interessante. Ou seja, todos os elementos da cena têm que combinar e fazer sentido com o todo. A gente construiu um ambiente de corredor abandonado, um setor inteiro de engarrafamento cheio de detalhes, um refeitório com aquela carinha de Brasil, e até a mesa da escola ali, pô, tá de sacanagem. Os programadores começaram a trabalhar nos sistemas de som do jogo e logo já seguiram para os puzzles base. A gente queria colocar coisas para o jogador fazer enquanto ele explora a fase, para não virar só um walking simulator tedioso. Então surgiu a ideia dos minigames de lockpick e do cadeado com senha. Sabe aqueles minigames de arrombar a fechadura que tem no Skyrim? Então, a gente basicamente roubou e fez o nosso próprio pro nosso próprio jogo. Fala do golinho AAA. O minigame do cadeado não tem muito segredo, é bem comum nesse tipo de jogo. Já que os nossos modeladores são orgulhosos demais para usar modelos prontos da internet, fizemos 99% dos modelos na mão. Na verdade, só pegamos as árvores e algumas partes de vegetação da internet. O resto foi tudo autoral. Nada contra jogos indie que usam modelos prontos da internet, rapaziada, pelo amor de Deus. Mas já que estamos aqui para vender o nosso peixe e enaltecer nosso trabalho árduo, se liga nesse maquinário de uma fábrica de refrigerante da década de 70. Cabuloso! Mas pra fechar a semana, ainda falta fazer o rig do golinho, para ele ter ossos animáveis. Caso contrário, ele fica mole. Após 1 milhão de tutoriais para aprender a rigar um personagem e depois mais 1 milhão de tutoriais para aprender a fazer o rig funcionar dentro da Unreal e depois criando controles para animação, finalmente é hora de testar a física dentro do jogo. Ok, tava bom demais pra ser verdade, né? A Unreal simplesmente não tava sabendo lidar com o esqueleto que a gente fez do modelo. E depois de tanto esforço e horas fritando a cabeça, não fomos capazes de evitar ele. O Mixamo. Pra quem não manja, é um site que faz malha de esqueleto automaticamente pra você. Deus é santo e leal, e seu manto é vital. Tamo lendo Jonas. O jogo já tá ficando bem ajeitadinho, mas falta uma cutscene de introdução, algo que não pode faltar num jogo de alto calibre como esse. Então toma esse jogo de câmera pra ficar esperto. Jingle bell, me apresento, sou Teteu. Agora é só jogar uma dublagem amadora de baixíssimo orçamento por cima e voa lá. Dá pra explicar melhor o que eu tenho que fazer? É um trabalho bem incomum. Eu não sei você, mas eu gostei. Comenta aí o que você achou. Dá aquela engajada pra nós, amigo. Enquanto isso, o resto da equipe já tava a milhão, fritando a cabeça com animações e a inteligência artificial do bicho. Resolvemos testar uma parada nova, uma tecnologia diferente, a animação semi-procedural. Isso basicamente transforma o monstro em um bonecão de posto desengonçado. A Physical Animation permite que ele se mova de maneira mais imprevisível, basicamente mesclando animações tradicionais com a simulação de física. Então, em vez de animações duras e previsíveis, temos um monstro que se move com toda a graciosidade de um boneco de posto. Obrigado, Physical Animation. Depois de assistir um compilado de sustos baratos, achamos o do Pop Playtime a referência mais zica. Então tentamos replicar do nosso jeitinho incompetente. E depois de muito trabalho em equipe e respeito em ambiente de trabalho... Você trocou o carro pelos bois. Eu não tô brigando.
Ai, cala a boca. Chegamos nesse resultado, tudo indo muito bem, só tem um problema. O jogo ainda não tem um objetivo, o jogador só fica andando por aí perdido pelo mapa. Então vamos ter que resolver isso aí agora. Bora programar os sistemas de notas e posters. As notas vão ser documentos que vão ficar espalhados pela fábrica, onde o jogador pode ler um pouco sobre a história do jogo. Uma mecânica bem clichê em jogos de terror, por sinal. E sobre a mecânica dos posters, a gente teve a sacada de fazer uma homenagem ao jogo do Slenderman clássico. Aquele que você tem que coletar 8 páginas no meio de um bosque, lembra? Se você é velho de internet, com certeza você lembra. Aqui no caso, o jogador precisa coletar 4 posters do Golinho. Beleza, foi aí então que a gente teve a ideia de fazer o monstro detectar o seu microfone, já que tá na moda essa mecânica em jogos de terror. Testar essa mecânica gerou momentos muito bons. Se vier acordo. Como o jogo tá quase pronto, o que sobrou pra gente nessa semana é resolver bugs e polimentos de mecânicas no geral. Corrigimos bugs aleatórios que apareciam do nada. Essa parte foi extremamente trabalhosa. A gente quase ficou maluco tentando impedir esse picles de entrar na parede. Queremos fazer o jogo em português e inglês para alcançar o máximo de pessoas possível. Então revisamos todos os textos um a um, traduzimos e adicionamos uma opção para alternar o idioma no menu. E por fim, botamos nossos amigos mais cagões pra testar o jogo. Falando um pouco mais sério agora, o lançamento do Golinho superou muito as nossas expectativas. Foi surreal abrir o YouTube e ver vídeos recomendados de youtubers do mundo todo jogando o jogo que a gente produziu. Inclusive, o público gringo, que a gente pensou que ia passar despercebido pelo nosso jogo, na verdade adorou e foram muito receptivos. Tanto é que durante esses 20 e poucos dias desde o lançamento, nós ainda estamos na página de jogos populares do itch.io. E a maior parte dos nossos mais de 11 mil downloads vem de fora do Brasil. Então o que começou como uma piada, de certa forma foi realizado. Conseguimos levar um pouquinho da cultura brasileira para essa indústria que temos tão pouco espaço atualmente. Só temos uma coisa para dizer depois de tudo isso. Muito obrigado para cada um que baixou o jogo e para cada comentário carinhoso na página. Vocês não têm noção do quanto isso ajuda a gente. E não pense que a gente vai parar por aqui não. Temos muito a crescer e muito a oferecer para os nossos fãs de jogos de terror. Já estamos produzindo o nosso próximo jogo com uma temática slasher dos anos 80 e também vai se passar no Brasil. E estamos postando alguns spoilers do projeto lá no nosso Discord. Então, pra não ficar de fora, dá uma passada lá. Ajuda a crescer a nossa comunidade. Ah, e antes que eu me esqueça, se você quer ajudar a gente financeiramente, dá uma passadinha no nosso Patreon. Novamente, muito obrigado.